Glória a Jesus, glória a Deus. Quero cumprimentar a todos nesta manhã com a gloriosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos neste domingo, mais uma vez, ministrando a Escola Bíblica Dominical, tá? Estaremos fazendo a lição de número 5, se vocês puderem observar aí, a lição de número 5, a qual vamos tratar nesta manhã, celebrando a segurança do povo de Deus. Então eu quero já desde o início começar fazendo essa oração, pedindo a graça do nosso Senhor Deus para nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. E oremos ao Senhor nesta manhã para nós darmos início à palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na Tua presença santa e gloriosa, Senhor, nós nos encontramos aqui unidos, ó Pai, reunidos diante da Tua presença, para aprender um pouco mais acerca da Tua palavra. Venha de encontro, Papai, aos anseios, aos desejos do coração do Teu povo, que vai ouvir esta lição nesta manhã, Senhor. Venha, Papai, fazer grande obra na vida dos Teus servos, ó Senhor, e que a Tua palavra, Pai, vá e encontre, Papai, espaço no coração, e possa brotar, germinar, e que possa ter vida e esperança, meu Pai, mediante a Tua palavra. Deus eterno, peço a Tua bênção sobre a Escola Bíblica Dominical, de todos, ó Pai, ministérios, Senhor, que tem esse comprometimento com a Tua palavra. Vai guardando, protegendo, livrando, Papai, dando, Pai, conhecimento, meu Deus e meu Pai, e a unção do Espírito, Senhor, para falar tudo conforme o Teu querer e a Tua vontade. Ó Deus eterno, eu peço a Tua bênção, a Tua graça e a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus nesta manhã por esta oração. Eu vou louvar nesta manhã o hino 212 da nossa harpa, tá? Depois nós vamos estar entrando na lição já da escola dominical. Só quero avisar a amada igreja, os irmãos que estiverem ouvindo, se vocês ouvirem algum barulho, alguma coisa aí, é que tem alguns pedreiros fazendo aí, rebocando a casa do meu vizinho. Ele pediu para poder entrar do meu lado da casa para poder estar rebocando lá da parede dele, tá? Então, se vocês ouvirem algum barulho, alguma coisa, é porque eles estão aí trabalhando e fazendo a obra aí, né? Na casa desse senhor aí do meu vizinho, tá? Que Deus possa abençoar o trabalho deles também, a vida deles, né? Em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar o hino 212 da nossa harpa. Na verdade, eu tenho 3 opções de louvores nesta manhã. Eu vou louvar o 212, no final eu vou louvar o 305 da nossa harpa cristã, e depois eu ia louvar o Castelo Forte, que é o hino 581 da nossa harpa, que vai tratar do assunto da escola dominical nesta manhã. Mas o hino Castelo Forte é um hino muito difícil, né? Eu não consigo, não sou músico, né? Canto para a glória do Senhor, mas não tenho ritmo, não tenho nada. Mas assim, se vocês quiserem ouvir na sua casa, é um hino bastante bonito, tá? É o hino 581 da nossa harpa, que está lá no final da harpa cristã. Mas nós vamos estar adorando o Senhor nesta manhã com o hino 212. Louvemos ao Senhor então com o hino 212 da nossa harpa. Louvado seja Deus, né? A paz do Senhor, Wesley. Deus abençoe. Tá louvando conosco aí, né? Hino 212 da nossa harpa cristã. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha incoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combater.
fica dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros a Belial, quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Tá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reída, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde as lutas se travam. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor por este hino maravilhoso. Como eu falei no início da transmissão aí, eu queria louvar o hino 581, mas é um hino difícil, o hino da harpa cristã. Mas eu vou deixar aqui depois no finalzinho, vou deixar somente ele tocando aí um pedacinho para a amada igreja. Mas vamos para a lição nesta manhã, na lição de número 5, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar ensinando nesta manhã a lição de número 5, tá? Celebrando a segurança do povo de Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre a certeza da nossa vitória. Tá? Nós vamos estar ensinando nesta manhã a certeza da nossa vitória. E o texto de referência é no Salmo 46, no verso 1, 2, 3, 4, 5 e o verso 11. Tá? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia, vai fazendo anotações se você quiser aí, para você ter, né? E quiser fazer alguma pergunta também acerca do Salmo, pode fazer. Se a gente souber, nós estaremos respondendo aí, amada igreja. Então, celebrando a segurança do povo de Deus. O texto áureo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Tá? Verdade aplicada. A segurança do povo de Deus não está na circunstância, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Então nós vamos aprender nesta manhã, meus queridos, que nós não podemos olhar para a circunstância, para o caos, para o problema, para a dificuldade. Nosso foco, nosso olhar, o olhar do verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, isso tem que estar unicamente, exclusivamente focado na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se
Se nós olharmos para a circunstância, se nós olharmos para as situações e para as diversidades, com certeza nós vamos naufragar. Assim como aconteceu também com Pedro, né? Pedro estava andando sobre o mar, mas começou a olhar para as ondas e para os ventos. E a tendência nossa, quando olhamos para a circunstância e olhamos para a dificuldade, nós vamos, perecer. Então, nesta manhã, nesta verdade aplicada, nós vamos falar sobre a lição 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Nós estamos seguros, nós estamos guardados e protegidos da mão daquele que pode todas as coisas. Então, o texto de referência é Salmo 46, vamos ler juntamente comigo aí, em nome de Jesus, tá? Do verso 1 até o verso 5, depois o verso número 11. Que diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Verso 11 agora. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que salmo maravilhoso, irmão. Nós acabamos de ler. O problema, muitas vezes, nós como cristãos, nós lemos esses versículos bíblicos, nós lemos essa palavra de Deus, e nós não conseguimos tomar posse da verdadeira unção que a palavra de Deus tem. O verso 11 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista tinha plena certeza, convicção de que Deus estava presente ali na sua vida diária, estava presente ali com ele, no deitar, no levantar, no sair, no sentar. Em todos os momentos da vida, o salmista tinha essa convicção de que Deus era com ele. Por isso ele não temia mal algum, por mais que o monte se abale para sua braveza, as águas rugem e se perturbem, ele tinha certeza de descanso e de vitória na pessoa bendita de Cristo. Nós, como cristãos, nesta manhã, nós vamos aprender através deste salmo, entender e compreender que nós estamos seguros debaixo das potentes mãos do Senhor, tá? E este salmo de número 46, ele tem bastante coisas para a gente poder nos alimentarmos nesta manhã, tá? Esse Salmo 46, ele trata de um hino escatológico, tá? É um hino escatológico. O que é escatológico, Walker? O que é hino escatológico? Escatologia é a doutrina dentro da teologia sistemática, a doutrina das últimas coisas. São assuntos que são tratados hoje, mas referente a assuntos futuros, tá? Então o Salmo 46 também é um hino escatológico, tá? E também é considerado um hino messiânico, porque fala também da pessoa bendita, da exaltação de Cristo, Fala de um monte de coisa aí dentro desse Salmo 46, tá certo? E é importante também ressaltar, dentro desse salmo aí, que esse hino ele celebra a vitória final de Deus, tá? Esse hino ele celebra a vitória final de Deus sobre as nações e a preservação do seu povo em meio às tribulações que virão nos últimos dias. Então esse salmo aqui nada mais é que um salmo escatológico, um salmo messiânico, que vai falar da vitória final de Deus sobre as nações, sobre o mundo, E só que no meio dessa vitória, o povo de Deus, que no caso aqui é o povo judeu, o povo de Israel, eles serão preservados em meio às tribulações que virão nos últimos dias. Para nós que somos igreja do Senhor, a qual Deus tem um outro projeto, ele tem um outro tratado com a igreja, tem dois tratados diferentes. Deus tem um tratado com Israel, que o relógio de Deus está parado para Israel ainda, que não se cumpriu a última semana das 70 semanas, cumpriu somente 69, mas com nós, que é a igreja, Deus tem um outro tratado, tá? E esse tratado com nós é diferente do povo judeu. Mas aqui está se tratando dos últimos dias do povo judeu, onde eles serão preservados e guardados em meio às últimas tribulações nos finais dos dias, tá? Este salmo também é um salmo que inspirou Martim Lutero para fazer o hino Castelo Forte, que é o hino 581 da nossa harpa, um hino bastante maravilhoso, tá? É um hino, se você puder ler na sua casa aí, você vai ver aí esse hino maravilhoso. O salmo, eu falei que ele é um salmo também messiânico, porque ele professa que o Senhor dos exércitos está conosco. Quem que é o Senhor dos exércitos? O Senhor dos exércitos é o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá?
E também esse salmo foi escrito ao mestre do canto dos filhos de Coré, né? Como eu fiz a introdução na primeira lição da Escola Bíblica Dominical, lá no início, né, da primeira lição, eu expliquei sobre os salmos, quem foi escrever os salmos. Então esse salmo ele está relacionado aí com os filhos de Coré, tá certo? Para eles poderem estar escrever esses salmos aí. Nós vamos agora para a introdução. A introdução da lição diz assim: esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio e fortaleza e proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e a soberania do Senhor. E por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Então, como eu mencionei aí, este hino, esse salmo trata sobre isso, tá? Vamos agora então, para a gente entender um pouco sobre Deus é nosso refúgio, né? Lá no primeiro verso da palavra de Deus, nós vamos aprender um pouco sobre o que Deus é nosso refúgio, refúgio e fortaleza, tá? O que significa a palavra refúgio, irmão? No hebraico, a palavra refúgio, ela conota para nós, ela dá entendimento de um abrigo seguro contra o perigo, tá? É um lugar onde você vai se esconder e ter a certeza de que você não vai que ninguém vai conseguir penetrar e te alcançar, tá? Algumas traduções também falam sobre uma rocha enorme de alto, uma rocha alta, aonde as pessoas poderiam se esconder, ninguém poderia chegar até o topo dessa montanha, dessa rocha, tá? Então, mas o significado mais plausível aí é o abrigo seguro contra o perigo, tá? Então, refúgio é um lugar de segurança, e a primeira estratégia que alguém tem quando está passando por situações difíceis é procurar um lugar de escape, né? Um lugar seguro, tá bom? Onde nós devemos aí entender que nós precisamos estar escondido no lugar seguro. Só que o salmista aqui no Salmo 46, ele fala que o lugar seguro está em Deus. E esse versículo que nós estamos tratando sobre lugar de refúgio, lugar de perigo, realmente é o lugar onde nós nos escondemos para nós sermos protegidos em meio às circunstâncias e às nossas diversidades. Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente dar continuidade aqui. Isaías capítulo 25, verso 4, tá bom? Isaías capítulo número 25, louvado seja Deus, 25, verso número 4, para nós entendermos aqui o que significa para nós aí esse refúgio, tá? Isaías 25, verso número 4, diz assim, ó, refúgio e fortaleza. Diz dessa forma: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, e refúgio contra a tempestade, e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade e contra o muro. Então Deus, irmão, né, para o profeta Isaías, Deus é a fortaleza e refúgio contra a tempestade. Meus queridos, não tem outro lugar, não há outro, né, ambiente que nós podemos ficar seguro a não ser na pessoa bendita do nosso Deus que fez os céus e a terra, porque o nosso Deus, ele é o nosso refúgio. Agora, a segunda coisa, Deus é nosso refúgio e também fortaleza. Por que Deus é nosso refúgio e fortaleza? Fortaleza aqui, meus queridos, você lembra da palavra de castelo? Quem já assistiu a filmes medievais, você vai ver que os castelos eram uma fortaleza impenetrável, onde tinha uma porta que era difícil de entrar, era circundada por rios, né, para poder ninguém conseguir passar ali. Então, a palavra fortaleza significa rocha impenetrável. A palavra fortaleza no hebraico não significa rocha impenetrável, significa também alicerce, tá? E outra coisa importante, além de ser uma rocha impenetrável e alicerce, era um lugar a qual nós tínhamos poder para lutar e contra-atacar o nosso inimigo. É o lugar onde a gente encontrava poder para poder contra-atacar os nossos inimigos, tá? Então, que poder é esse que o Salmo 46 revela para a igreja? É o poder espiritual, é o poder que nós temos mediante a pessoa bendita do nosso Deus. Nós nos escondemos em Deus e ainda nós recebemos de Deus o poder para poder suportar todas as afrontas, todo o perigo, toda a tempestade, todas as circunstâncias difíceis de que vai sobrevir sobre as nossas vidas. E entenda uma coisa também, amada igreja. Nós, como seres humanos, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter luta, tribulações e aflições. Mas a palavra de Deus nos diz para nós termos bom ânimo.
Nós só teremos bom ânimo se nós verdadeiramente nós estivermos na pessoa de nosso Deus, Criador dos céus e da terra, sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza, tá? Então fortaleza significa lugar de segurança, onde nós temos segurança plena e total. Vamos ler a palavra de Deus para nós entendermos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, 1 Coríntios. Sabe, os irmãos que fazem escola bíblica dominical comigo, sabe, eu sempre leio o versículo, tá? Fica com a Bíblia na mão aí e anotando. 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 10 e verso número 4. Diz assim, tá? Verso de número 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então essa rocha impenetrável é a pedra impenetrável, é a pessoa bendita de nosso Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo, em Deus, conforme diz lá em Colossenses, capítulo 3, verso 3. Então que lugar seguro é esse? É a pessoa bendita do nosso Deus, tá? Em Colossenses, capítulo 3, verso 3, para você entender, diz que nós estamos escondidos em Cristo, em Deus. É para você entender essa analogia como uma fortaleza, um lugar seguro, um lugar protetor. Você imagina uma mãe com um bebezinho no colo. Uma mãe com o bebezinho no colo. Ela quer proteger o bebê do perigo. O que a mãe faz? A mãe pega o bebezinho, põe perante o seu peito, abaixa o corpo, esconde ela e põe o seu corpo para ser atingido primeiro. Então, se alguém for fazer algum mal contra o bebê, vai ter que primeiro passar pela mãe, para depois acertar o bebê. E além da proteção da mãe, ela tem também, o bebezinho tem a proteção também do pai, porque o pai também vai proteger a esposa e proteger os filhos. Imagine só você, o marido agora, abraçando a esposa, abraçando o filhinho e protegendo. Então, para nós entendermos essa analogia, nós estamos escondidos em Cristo e em Deus. E como que significa isso, irmão Walker? Cristo está conosco, segurando com a destra das suas mãos, nos segurando no colo, e depois o nosso Deus, que é o Pai de todos, né, que é o Deus Todo-Poderoso, Senhor Jeová, Yahvé, Javé, conforme vocês queiram aí a pronúncia, ele também está protegendo a Jesus Cristo e também a nós. Então, quando nós estamos escondidos em Cristo, em Deus, nós temos a certeza que nós somos protegidos, porque para passar por eles, irmão, não tem poder, não tem força, não tem nada que consiga transpassar o nosso Deus, porque nós estamos escondidos em Cristo, em Deus, tá? Que é a rocha impenetrável, o nosso alicerce, o nosso baluarte. Vamos ler Salmos 40, verso 2 agora. Salmo 40, verso 2. Salmos 40, verso número 2. Né? Que eu falei que também a rocha significa alicerce. Olha que coisa interessante. Quando você estiver passando por situação difícil, você estiver se afundando, você se baseia e se esconde na rocha que é Cristo, tá? Porque a rocha também, fortaleza, nossa fortaleza significa alicerce. Olha que diz 40, verso 2. Diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Então, se Deus é nosso refúgio e fortaleza, se você estiver passando por situação difícil, você vê que está afundando, você se esconda em Deus. Se esconda em Cristo, que é a nossa rocha. Ele vai colocar nossos pés sobre uma rocha, que é a rocha, o alicerce, que vai nos ajudar a ficar de pé. Quem não se lembra do evangelho, lá de São Mateus capítulo 7, verso 24. Mateus 7, verso 24. Aqueles que ouvem a minha voz e as praticam, semelhar-lhe-ei um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Então, nesta manhã, meus queridos, ouve a palavra de Deus, aprenda o ensino da escola bíblica dominical e coloque a sua inteira confiança e convicção na pessoa bendita de Cristo, porque Ele é a nossa rocha, a qual nós estamos firmados nossos pés. Nós não vamos naufragar, porque nós estamos seguros em Deus, nós estamos seguros em Cristo, né? Porque nós estamos no alicerce que é Cristo. Vamos abrir agora Salmo 42, verso 9, para você ver como que nós estamos seguros em Cristo, em Deus. 42, verso de número 9, que diz assim: direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Então, irmão, direi a Deus, você é a minha rocha. Deus é a minha rocha, Deus é a sua rocha. Por isso que nós no Salmo 46, nós lemos Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Estão conseguindo compreender a importância de Jesus Cristo nesse Salmo? Salmo 46. Vamos também para mais outros versículos. Vamos ler agora Salmo 18, verso 2. Salmo 18, verso número 2.
para nós entender e compreender esse primeiro verso de Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. 18, verso 2 diz assim, ó: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, é o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha, irmão, que convicção que o homem de Deus tinha na pessoa bendita do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Este salmo é um salmo maravilhoso, onde nós nos colocamos a certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você quer ver mais versículo? Então vamos mais versículo. Vamos ler agora Salmo 31, verso 3. Salmo 31, verso número 3. Olha o que diz aqui. Salmo 31, verso 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha-me. Olha, por amor do teu nome, por amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, Ele nos encaminha e nos guarda, porque Ele é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós estamos aprendendo nessa lição, nesta manhã, que Deus, Ele protege o seu povo, né? Celebrando a segurança do povo de Deus. Então nós temos a certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos para mais um versículo aí, Salmo 62, verso 2. Salmo de número 62, verso 2, tá? Paz do Senhor, irmã Vera, né? Irmã Vera Lúcia, dando a paz do Senhor. Paz do Senhor, minha querida. Vamos aí ler Salmos 62, verso de número 2. Louvado seja Deus. Salmo 62, verso 2. Olha o que diz aqui. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, e não serei grandemente abalado. Só Ele, repita, irmão, só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, e não serei grandemente abalado. Meus queridos, nós passamos situação difícil, nós passamos por adversidades desse mundo, mas só Deus é a nossa rocha, só Deus é a nossa salvação, só Deus, Ele é para nós aquilo que pode nos proteger. Meus queridos, nós não podemos fazer nada, nós estamos protegidos e guardados na pessoa bendita de nosso Deus. Vamos ler agora Salmo 71, verso 3. Tudo isso que eu estou falando para vocês, explicando para vocês que Jesus Cristo é a nossa rocha, a nossa fortaleza, lugar impenetrável. Salmo 71, verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 71, verso número 3. Glória a Jesus. Diz assim, verso número 3. Olha que interessante. Se tu minha habitação forte, a qual posso recorrer continuamente, desde um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Olha a convicção que o salmista tinha. No momento de dificuldade, no momento de adversidade, no momento de angústia, no momento de sofrimento, no momento de coisas ruins, meus queridos. Quem que ele confiava? Que ele leu, que ele diz que se tu a minha habitação forte, ao qual posso recorrer continuamente. O mal, nós como igreja de Deus, irmão, nós deixamos de recorrer a Deus. Nós temos que nos recorrer em Deus para nós entendermos o poder que o nosso Deus tem. Último versículo para a gente entrar na outra parte da lição. Salmo 91, verso 2. Salmo de número 91, verso de número 2. Diz assim, ó. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, quando nós lemos o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, irmão, nós temos a certeza e convicção que Ele é a nossa rocha impenetrável, é o nosso alicerce e é um lugar seguro, onde ninguém pode nos atacar, ninguém pode nos acertar, porque Deus está guardando o seu povo. Deus, Ele nos guarda. Deus, Ele nos protege e nos livra de todo mal. A Bíblia fala em Salmo também, praga alguma chegará na nossa tenda, porque o nosso Deus é o Deus que nos guarda, nos protege e nos livra. Deus é o nosso refúgio agora. Vamos entender um pouco sobre Deus sendo o nosso refúgio, né? Por que eu estou dizendo isso? Para que nós não possamos, irmão, nos preocupar com o que vai acontecer. As várias circunstâncias na vida que nós passamos, as situações difíceis, os problemas, nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor. Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, porque em Deus nós estamos seguros, tá? É em Deus nós estamos seguros. Passamos por situações difíceis? Passamos. Os salmistas passaram, Israel passou, o povo judeu passou, passaram por situações adversas, mas a nossa certeza e a nossa convicção tem que estar somente em Deus.
Sozinho, meu querido, sozinha, minha irmã, você não vai alcançar nada. Sozinho nós não alcançaremos nada. Então nós vamos aprender nesta manhã que Deus é nosso refúgio. Olha o que diz aqui, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 28, verso 15. Falando um pouco agora sobre os problemas da vida. Falando sobre o problema das circunstâncias adversas que todos nós passamos. Não pense em você que é só você que está com luta, com tribulação, com problema, não. Todos os servos e servas do Senhor, toda a humanidade passa por situações difíceis. Mas a presença divina, Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está conosco. E essa convicção e certeza que eu e você nós temos que ter. Tá? A paz do Senhor, nossa irmã Nedina, nossa irmã Cristina, mãe do Kennedy. Deus abençoe aí, tá? Vamos aí, Gênesis 28, verso 15, diz assim, ó: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que eu tenho te dito. Deus nunca nos deixa, irmão, enquanto não cumprir aquilo que foi nos falado, porque Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele proporciona para nós também descanso em meio às lutas. Se você já está de pé, porque Deus ele tem te preservado. Olha que diz aqui em Êxodo, capítulo 33, verso 14. Deus sendo nosso refúgio, ele dá para nós descanso. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e te darei descanso. A presença de Deus está conosco e nos dará descanso. Tá certo? Louvado seja Deus. Mas você pode estar dizendo assim: mas irmão Walker, eu passo por situação difícil, a minha fé, a minha fraqueza, estou passando por situação, uma situação tão difícil que eu não consigo mais ter essa confiança em Deus, a minha fé tem se abala. Irmão, é normal a fé se abalar. É normal a fé do homem de Deus, dos cristãos, ser abalada, porque nós somos seres humanos, nós somos seres frágeis, mas é na fragilidade humana que opera o poder de Deus. É na fragilidade humana que o poder de Deus ele resplandece. É na fraqueza que nós temos força, tá? Por que a nossa fé muitas vezes se abala? Imagine só, você vai fazer um exame e você ora para Deus porque o exame deu negativo. Mas quando chega diante do médico, o médico fala: infelizmente o seu exame ele deu positivo. Quem não se abala com a notícia ruim, meu irmão? Quem não se abala com a situação difícil, uma perca de emprego, uma enfermidade, uma situação adversa? Todos nós nos abalamos. Tá certo? A nossa fé nos abalamos. Nós temos que nos abalar, mas a nossa fé, ela tem que ter a certeza, irmão, que mesmo na situação difícil, Deus pode nos segurar, nos proteger, nos livrar. Assim foi com Lázaro. Marta e Maria andou avisar, mas a confiança de Deus, de Lázaro, estava em Cristo. E aconteceu, ele morreu, faleceu, para as irmãs estava tudo acabado. E muitas vezes para você também, você pode estar dizendo nesta noite, nesta manhã: para mim, irmão, ó, que está tudo acabado. Meu querido, Deus opera de forma extraordinária. Deus opera de uma forma que nós não entendamos. Precisava Lázaro morrer? Não precisava. Por quê? Por que Deus ele deixou que isso acontecesse? Para que eu e você nós entendêssemos que Deus de Jacó está conosco. Que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, meu querido. Meus queridos, pode estar parecendo que está tudo acabado, mas o nosso Deus é o Deus que restaura todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é o Deus que restaura todas as coisas. E é essa convicção e certeza que eu e você temos que ter. Não importa o que você está passando. Não importa até que fundo do poço você chegou. Mas nosso Deus é especialista em resolver problema impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma coisa para entender que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Vamos ler aí mais um versículo. O nosso Deus ele nos encoraja, irmão, em meio a essa batalha. Olha que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 20, verso 1. Diz assim, ó: quando saíres à batalha contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros e exército mais poderoso do que o teu, não os temerás, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Se você começar a olhar para a sua batalha, você começa a olhar para a sua enfermidade, olhar para a falta de emprego, olhar para a falta de alimento no seu lar, olhar para a situação difícil, olhar para as circunstâncias adversas. Lembre que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele nos sustenta com a destra das suas mãos. Mais um versículo para a gente poder entender também aqui. O nosso Deus ele nos conforta, irmão, em meio às provas. Meus queridos,
O mundo, quando o mundo passa por situações difíceis, quando o mundo passa por circunstâncias adversas, ele recorre ao álcool, recorre às drogas, recorre ao suicídio, recorre às outras coisas, mas o servo do Senhor não. Está passando luta, está passando problema, passando dificuldade, a sua confiança está em Deus. Olha o que diz aqui Isaías 43, verso de número 2. Meus queridos, olha que diz Isaías 43, verso de número 2. Tudo isso que eu estou lendo aqui para vocês entenderem que Deus é nosso refúgio e fortaleza, tá certo? Olha que diz aqui Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Nem chama arderá em ti, meus queridos. Meu amado e querido irmão, nesta manhã, Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente na hora da angústia. Porque quando nós estamos em Cristo, Deus verdadeiramente Ele nos guarda e nos protege e nos livra de todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Agora vamos ver para entender um pouquinho. Se Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia, você está dizendo assim, mas irmão Walker, eu passei por luta, eu passei por tribulação, eu sei de tudo isso. Tudo isso que você falou até agora, os versículos que você leu, eu sei, eu entendo, eu falo até de cor esses versículos. Mas não está acontecendo nada na minha vida, eu não consigo ser liberto, não consigo alcançar a vitória. Vou explicar para você por quê. Nesta manhã, no Salmo 46, vou explicar para você por quê. Sabe por quê, meus queridos? Que muitas vezes nós não entendemos que Jesus Cristo é o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente na hora da angústia. Porque na hora de angústia, o que o cristão tem que fazer? Na hora de sofrimento, o que uma pessoa que está em perigo ele faz? Ele corre para um lugar seguro, lugar de abrigo. Ele corre para poder se esconder no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Mas para que eu e você possamos usufruir das bênçãos do Deus que fez os céus e a terra, tem um segredo. E é aquilo que está faltando muitas vezes hoje na vida de muito cristão que professa a fé em Cristo Jesus. Muito cristão, infelizmente, hoje, quando ele está passando por situação difícil, está passando por dificuldades, passando por tribulações, o que ele faz? Ele sai e vai falar do seu problema para outra pessoa. Ele sai para falar o seu problema para quem que não pode socorrer, não pode ajudar. Quando você diz que confia em Deus, como que a gente mostra para Deus que nós confiamos em Deus? Quando a gente diz que confia em Deus, nós temos que entender uma coisa. O sinônimo de confiança em Deus significa oração. O sinônimo, volta a falar, o sinônimo de confiança em Deus significa oração em momento de perigo, em momento de situação difícil, para que Deus possa ser o socorro presente na hora da angústia do homem de Deus, da mulher de Deus. Nós temos que dobrar o nosso joelho e clamar àquele que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Deus tem perdido, irmão, a confiança na oração. Tem perdido, infelizmente tem perdido, né, a ousadia de chegar diante de Deus, irmão. Para que Deus possa socorrer você na hora da angústia, você tem que entender isso. Vamos entender um pouquinho o poder que a oração tem. Vamos entender um pouco o poder que a oração de Deus tem nas nossas vidas, tá? Para que você volte a orar, você volte a clamar, tá? Mas eu quero dizer para você também uma coisa, segredo a respeito, acerca de oração, tá? A gente ouve por aí muitas pessoas dizendo assim, irmão, você tem que orar, colocar na mão de Deus e esquecer. Irmão, você outros fala, tem que orar e tem que fazer assim. Irmão, vou explicar para você. Para cada um, Deus tem um modo de trabalhar. Tem pessoas que oram, entregam na mão de Deus e descansam e a vitória vem. Tem outras pessoas que precisam orar sem cessar, tá certo? Então, eu não sei qual é a sua intimidade com Deus, tá certo? Mas o que eu ensino muitas vezes para a gente fazer? Se você for daqueles que ora e descansa no Senhor, e amém, precisa orar mais, louvado seja o nome do Senhor, por causa da sua fé, é uma fé abençoada. Mas a minha fé não é igual à sua. Eu preciso estar sempre pedindo para Deus, clamando ao Senhor. Então, quando você estiver orando, irmão, e as coisas não estiverem acontecendo, continue perseverando na oração. A perseverança na oração é a certeza da vitória, tá? E quanto tempo eu tenho que orar, irmão? Sabe qual é o tempo? Quanto tempo você tem que orar? Até o tempo da vitória chegar. Até o tempo da vitória chegar. Não é um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Não importa o tempo. O importante é que você tem que orar até o dia que a sua vitória vai chegar. E a certeza é que a sua vitória vai chegar. Vamos ler Hebreus capítulo
de número 4, para a gente entender a importância da oração. Hebreus, capítulo de número 4. Desculpa, viu, irmãos? É que tá com pó aqui em casa, por estar reformando aí. Então tá vindo muito pó, a gente acaba ficando com a garganta seca, tá? Hebreus, capítulo 4, e verso número 16. A importância da oração. 4, verso 16, diz assim. Olha só, quando que eu falei para vocês, oração é sinônimo de confiança, é oração. Então, quando você tem a certeza e a convicção que Deus é socorro presente na hora da angústia, você vai fazer isso aqui que está em Hebreus capítulo 4, verso 16. Olha que ele nos diz aqui, ó. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Chega com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmão, temos que chegar com confiança no trono da graça. O que é chegar em confiança no trono da graça? Chegar com confiança no trono da graça, irmão, é ter a certeza que Deus se compadece das nossas fraquezas. É ter a certeza que Deus se compadece das nossas fragilidades. Sendo você humano, ser humano normal, comum, como eu e você nós somos. Se vir alguém pedindo socorro para você, você não vai se compadecer das fraquezas daquela pessoa? Você não vai socorrer, não vai ajudar? A Bíblia fala que nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Então, quando você chegar, dobrar o seu joelho, sinônimo de confiança e oração, quando você orar, buscar o Senhor, chega com confiança no trono da graça, com a certeza de alcançar misericórdia, com a certeza de alcançar ajuda no momento oportuno, que Deus vai nos ajudar. Não está satisfeito com esse versículo? Vamos ler então mais um versículo. Hebreus capítulo 10 agora, do verso 19 ao verso 23. Vamos ler Hebreus 10, continua no livro, na carta aos Hebreus aí. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, do verso 19 até o verso 23. Olha, preste atenção com o que Deus está falando com você nesta manhã, nessa lição de número 5. Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 23 diz assim, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Olha, meu querido, tendo, meus irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Você tem ousadia para entrar no santuário, para chegar diante do trono da graça, porque eu e você, nós estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Ele nos deu o privilégio de nós termos o acesso, o livre acesso, para chegar diante de Deus Pai Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Verso número 20 agora. Pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Fiel é aquele que prometeu, meu irmão. Não olhe para a situação, não olhe para a adversidade, não olhe para as circunstâncias adversas, não, porque fiel é aquele que prometeu. Louvado seja Deus. Irmão, eu estou sentindo a presença gloriosa de Deus aqui. Eu tenho a certeza também que você também está sentindo a presença gloriosa de Deus no seu lar aí nesta manhã. Porque Deus é nosso refúgio e fortaleza, é socorro presente na hora da angústia. Irmão, quando a gente fala de angústia aqui, eu estou falando de um estado psicológico, muitas vezes na nossa mente, né? Um estado espiritual, socorro, angústia, angustiado, coração apertado, dúvida, incerteza das coisas, né? Meus queridos, nós não temos, a vida nos traz incerteza, as lutas nos trazem incerteza. As dificuldades nos trazem incerteza, eles querem fazer de tudo para nos derrubar, para nos destruir. Mas fiel é aquele que prometeu, louvado seja o nome do Senhor. Fiel é aquele que prometeu. Então nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus. Nós temos a certeza da vitória em Deus, porque Deus é o socorro presente na hora da angústia. Então, se você entendeu que sinônimo de certeza, sinônimo de confiança é oração, irmão, volte a orar, meu querido. Volte a buscar o Senhor. Está com dificuldade? Peça para Deus. Está com situação difícil? Peça para Deus. O nosso Deus é Deus que ouve a oração do seu povo. Vamos ler mais um versículo aqui sobre confiança, tá? Promessa. Deus, ele tem promessa, irmão, para os que confiam nele. Eu falei para você que esse nome de confiança é oração. Aqueles que oram recebem vitória.
A oração abre a janela do céu. A oração faz com que Deus se levanta do seu trono e estenda as tuas mãos poderosas para abençoar, para salvar, para livrar, para guardar o povo de Deus. Nós estamos celebrando aqui, meus queridos, mais uma vez, a segurança do povo de Deus. Nós estamos seguros nas mãos do nosso Deus que fez os céus e a terra. Vamos ler aqui as promessas especiais. Só que lembre, essa promessa é somente para aqueles que confiam em Deus. E como você demonstra a sua confiança? Através da oração. Você professa a sua confiança em Deus através da oração, ou através da oração Deus vai dar para você descanso e paz e vitória. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Salmo 31, verso 19. Salmo 31, verso 19 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e habita na terra e vive tranquilo. Confia no Senhor, meu irmão. Viva tranquilo em meio às adversidades. Viva tranquilo em meio ao caos. Viva tranquilo em meio a situações difíceis, a situações adversas. Essa é a segurança que o povo de Deus tem. Vou ler mais um versículo aqui. Salmos 32, verso de número 10. Salmo 32, verso 10. Olha o que diz aqui em Salmo 32, verso 10. Diz assim: muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor estará sobre aquele que nele confia. A vitória do servo de Deus está naquele que nele confia. Se você confia em Deus, irmão, muitas são as dores, mas o amor de Deus está sobre aquele que nele confia. Confia em Deus, meu querido. Confia no Senhor, tá? Quero dar a minha saudação aí à paz do Senhor, nossa irmã Nilva, né? Nilva Aparecida. Deus abençoe por estar aí prestigiando nós nessa live também, tá? Vamos ler mais um versículo aqui, meu irmão, para a gente ver a confiança que nós temos em Deus. Socorro presente na hora da angústia, tá? Volto a repetir mais uma vez. O sinônimo de confiança é oração. E quando você ora, você diz que confia. E Deus tem bênção para aqueles que confiam nele. Deus tem bênção para aqueles que confiam no Senhor. Salmo 34, verso de número 22. Salmo 34, verso número 22. O Senhor resgata a alma dos teus servos. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Nenhum daqueles que nele confiam será condenado. Meus queridos, Deus, ele tem promessa para os seus. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, meus queridos, por ainda que a terra se mude, se transporte para o meio dos mares, meus queridos, não se preocupe com a situação adversa, não se preocupe, Deus ele vai restituir para nós a vitória. Mas irmão, eu estou passando por situação difícil, eu confio. Lembra do Jó? Jó perdeu tudo, mas a confiança em Deus ele não perdeu. E depois Deus restituiu tudo em dobro. Não estou dizendo que você não pode passar por situação difícil. Falei sobre Lázaro. Você pode morrer, pode perder, pode ficar desempregado, pode passar por necessidades. Mas quando Deus te exaltar, meu irmão, meu querido, louvado seja Deus, você vai ver que Deus ele é fiel na vida dos seus que confiam. Então confie em Deus nessa palavra. Outra versículo para a gente poder terminar aqui essa lição. A lição de número 2. Vamos passar depois para a parte 2, tá? Isaías, capítulo 26, verso 3. Olha que a Bíblia fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Se a tua mente estiver em Deus, se a tua confiança estiver em Deus, irmão, pode ter certeza que a vitória é certa em nome de Jesus. Então, sinônimo de proteção, de oração, de ser presente na hora da angústia, é a certeza que Deus ele está conosco, tá? Então, em tempos de aflições, em tempos de adversidade, em tempos de problemas, saiba que Deus ele está presente na hora da angústia. Deus está comigo, Deus está também com você, meu querido. Tenha certeza disso, que o nosso Deus ele é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para a lição de número 2, para a parte 2 da lição, porque a gente vai estar terminando já, tá? Eu sei que é uma matéria bastante gostosa, maravilhosa, mas você possa entender, irmão, né? Que em tempos de incerteza, volto a repetir, em tempos de incerteza, a nossa confiança está no poder de Deus, que nos dá força para enfrentar todas as dificuldades da vida. Se eu e você nós estamos em pé até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor.
até que Deus tem nos guardado e nos protegido e há de guardar até o último dia, até o dia do arrebatamento da igreja ou até o dia que nós perdemos, né, o fôlego de vida e fomos levados até a morte. Tá? Não importa a situação, não importa os problemas, não importa a dificuldade, o nosso Deus, Ele está com você. Então nossa segurança está, nós temos um Deus que nos dá poder de enfrentar todas as incertezas, todas as dificuldades, todas as moléstias da vida, tá? Então vamos aí para a parte número 2. Vamos falar um pouco sobre a completa confiança no agir de Deus. Confiança, irmão, em Deus, tá? Que confiança é essa? Para a gente poder estar entendendo um pouquinho mais. Confiança, é tudo que eu falei para vocês acerca de confiança. Essa confiança em Deus, irmão, tem que prevalecer em meio ao caos. Essa confiança, ela mostra que é confiança, ela mostra que você confia em Deus quando você está passando por situação difícil. Quando as coisas estão boas, quando tudo está normal, quando as coisas estão normais, muitas vezes nós não conseguimos, né? Eu confio em Deus. Mas a confiança verdadeira em Deus está no momento do caos, no momento da tribulação, no momento da dificuldade. Volto a repetir, nós como seres humanos, nós não podemos muitas vezes, né, dar uma fraquejada, uma vacilada, temer. Mas quando nós olhamos nossos olhos a Deus, nosso temor, ele é substituído pela bênção do Senhor, que nos dá força para vencer todo e qualquer tipo de situações e adversidades. Essa é a confiança que eu e você nós temos que ter. Se você parar para pensar um pouquinho sobre confiança, o povo judeu, por exemplo, né? Quantos ataques eles passaram? Quantos ataques avassalador o povo judeu passou nesse Salmo aí 46, não é verdade? Cativeiro babilônico, as dinastias aí dos impérios, dos imperadores, não é verdade? Império persa, império babilônico, sírio, prisão, cativeiro, né? Teve a diáspora, o povo judeu inteiro teve a diáspora. O que é diáspora, irmão? É quando eles foram expulsos de Israel, né? Foram espalhados pelo mundo, não tinha mais nação, né? Mesmo em meio a situação difícil, passaram pelo holocausto, não é verdade? Vão passar para a tribulação, vai passar por tanta coisa. Agora eu faço a pergunta: eles não estão aí em pé até hoje? O povo judeu não está em pé até hoje. Uma das certezas da existência de Deus, né? Muitas pessoas falam, como você prova a existência de Deus? Uma das provas da existência de Deus é olhar para Israel. É o único povo do antigo lá que até hoje passou por situação difícil e nunca vai acabar. Por mais que tentam exterminar o povo judeu permanece para sempre, porque o Deus de Jacó está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Por isso que o povo de Israel está aí até hoje. Então nós temos que prevalecer na situação difícil, ao meio ao caos, tá? E há perigos, irmãos. Eu sei que há perigo, eu sei que há situações, há dificuldades, que muitas vezes ela rompe as bases sólidas. Ela dá para nós muitas vezes tristeza, angústia, tá? Mas o salmista aqui no Salmo 46, ele expressa a plena confiança, ainda que as bases sólidas estejam rompidas. E mais ainda que os perigos sejam avassaladores. Por mais que você passe por situação difícil, por perigo, irmão, a nossa confiança tem que estar em Deus. Vamos ler Salmo 46, verso 7? Para a gente ver essa confiança. Salmo 46, verso número 7, tá? Salmos 46, verso 7. Olha o que diz aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que importante a gente entender isso, irmão. Que Deus, ele está conosco. O nosso Deus, ele está diante de nós, nos socorrendo, nos protegendo e nos ajudando, porque Deus, ele está no nosso meio. Então nós temos que ter essa convicção de que Deus está no nosso meio. Se nós temos certeza que Deus está no nosso meio, nós vamos ser ajudados, nós vamos ser socorridos, porque o nosso Deus é o nosso ajudador divino. Não tem outro ajudador a não ser o nosso Deus, meu irmão. Vamos aí então entender aí que realmente nós temos que confiar em Deus em meio à tribulação, em meio à situação difícil, tá? Então Deus é o nosso ajudador divino. Quem que é o nosso socorro presente na hora da angústia? É o Deus de Jacó que está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o nosso ajudador divino é o nosso Deus. Vamos para mais versículo aqui. Vamos ler juntamente comigo, meus amados. Salmo 28, verso 7. Já estou terminando, tá, meus queridos? Eu sei que está um pouco longo, mas Salmo 28, verso número 7. Diz assim: O Senhor é a minha força, é o meu escudo, e nele confiou o meu coração, e fui socorrido. O meu coração salta de prazer, com o meu canto o louvarei.
Então, nosso Deus é nosso ajudador divino, em meio ao caos, em meio à situação difícil, ao meio aos problemas. Vamos agora a Salmo 40, verso 17, que diz assim: contudo, eu sou pobre e necessitado, mas tu, ó Senhor, cuidas de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, e não te detenhas, ó Deus meu. Sou fraco, necessitado, estou passando por situação difícil, por problemas, dificuldades, mas Deus, Ele cuida de mim e Ele cuida de você. É promessa de Deus, é promessa do nosso Deus. Vamos ler também Isaías 41, verso 10. Olha o que diz aqui Isaías 41, verso 10, que Jesus Cristo é a nossa confiança em meio ao caos, tá? Nossa confiança em meio ao caos. Diz assim, ó: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Quem que é o nosso ajudador? Deus. Quem que é o nosso ajudador? O Deus que fez os céus e a terra. E essa confiança que eu e você nós temos que ter em Deus, tá certo? Olha aqui, diz aqui, Isaías 50, verso 9. Perdão, irmão. Diz assim: é o Senhor Deus que me ajuda? Quem há que me condene? Todos eles, como vestidos, se envelhecerão, a traços comerá. Se é o Senhor que me ajuda, quem vai me vencer? Se é o Senhor que me ajuda, quem vai vencer? Ninguém. Se é o Senhor que nos ajuda. Vamos ler aí mais um versículo para a gente poder estar terminando, tá? Essa parte aqui. Hebreus, capítulo 3, verso 6. Eu quero que todos vocês abram a sua Bíblia, Hebreus 13, verso 6. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Hebreus, capítulo 13, verso número 6, que diz assim: assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, e não temerei o que me poderá fazer o homem. Vou repetir: Jesus é o nosso ajudador divino em meio ao caos, em meio ao problema. Já citei Lázaro aqui. Lázaro tinha certeza que Deus era com ele e ele ressuscitou dos mortos. No meio da situação difícil, a confiança estava lá. Olha o que diz aqui: assim, com confiança, ousemos dizer. Então que eu e você temos essa confiança e nós ousemos dizer isso. Ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio e não temerei. O Senhor é meu auxílio, o Senhor é teu auxílio, o Senhor é o auxílio da igreja. Porque nós estamos, diz a lição aqui de número 5, nós estamos sendo protegidos e guardados debaixo das mãos do Senhor, porque o Senhor, Ele guarda o seu povo, né? Nós estamos celebrando a segurança do povo de Deus. Essa é a confiança que eu e você, nós temos que ter na pessoa bendita do nosso Deus, tá? E essa confiança, nós temos que entender que nós estamos guardados e protegidos dentro da cidade de Deus. A cidade de Deus é Jerusalém, lá para Israel. Mas nós, quando nós somos participantes do reino de Deus, nós temos guardado no reino de Deus, tá? Lá, a cidade de Deus para o salmista era a identificação de Jerusalém, a cidade santa, onde eles tinham ali o templo, a arca da aliança. Mas aonde que é a cidade de Deus para o cristão? É em todo lugar. Para onde estiver um ou dois em meu nome, eis que estarei no meio deles. E você estará guardado e protegido em meio à situação difícil, tá? E outra coisa importante desta lição do Salmo 46, para a gente estar terminando. Para a gente poder entender um pouquinho, meus queridos. A agitação, né, do povo de Deus aí, acerca das agitações das nações, e cessarão-se as guerras, tá? As guerras serão cessadas, tá? Para a gente entender um pouco também, para a gente entrar nessa lição aqui, para a gente poder finalizar, o salmista aqui então está expressando a plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, tá? Então a presença de Deus para nós é como o rio Pacífico, tá? Que circunda a cidade, esse rio é Deus, né? Que tem para nós conferido paz, bênção, vida e também a sua presença, tá? E também a sua presença. Por mais que a sua presença não seja percebida, Ele ajudará desde o romper da manhã, desde a aurora. Muitas vezes nós não alcançamos, não enxergamos a presença de Deus na nossa vida, mas ela é o rio que alegra a cidade de Deus. Esse rio é Jesus Cristo, um rio calmo, manso, que traz para nós vida e vitória, tá? Quem não se lembra do Salmo 30, verso 5? Salmo capítulo 30, verso 5. A parte B, é lógico, né? Do Salmo 5, do 30, do verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmão,
Tenha certeza da tua vitória. Tenha certeza que Deus ele é conosco, tá? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Já vou terminar aqui, só para a gente comentar um pouquinho sobre a agitação das nações, capítulo 2, verso 3 aqui. Agitações das nações, vai cessar as guerras. Meus queridos, vai chegar um tempo, tá? Que Israel, ele vai ter repouso em Cristo. Israel vai ter repouso em Deus, tá? Um lugar alto e seguro em Cristo. Para a gente também entender que nós temos repouso em meio às guerras, em meio às tribulações, vamos ler a primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. 1 João, lá no Novo Testamento, quase perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 5, verso número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim. Olha aqui que a Bíblia fala para nós, tá? Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A confiança, a certeza, né? A plena convicção de que Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o que vai vencer em meio às situações é a nossa fé e a confiança, a ousadia de entrar no trono da graça e celebrar, tá? Que Deus é conosco. E outra coisa importante também para a gente finalizar essa lição já, tá? Então nesse Salmo 46 aqui, Deus está promulgando para ele aqui que todas as nações vai saber quem é nosso Deus. Ele vai saber aquilo que nós já sabemos. O mundo não sabe, mas eu e você nós sabemos que Deus é o Deus de todas as nações, tá? Que ele vai dizer assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, tá? Aí todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Nesse Salmo 46 vai falar da parte escatológica, onde Deus vai vir, vai destruir todas as nações, né? Todo mundo e todas as pessoas vão entender que Jesus Cristo é o Deus que fez os céus e a terra. Só para a gente finalizar então essa parte da lição aqui, vamos entender um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Deus ele vai verdadeiramente destruir todas as nações da terra. Olha o que diz aqui no Salmo 46, verso 9. Salmo 46, verso 9. E ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima o carro no fogo. Então aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O mundo não sabe quem é Deus. As pessoas que estão fora da presença de Deus não sabem quem é Deus, mas eu e você nós sabemos que nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e todo joelho se dobrará. Olha o que diz aqui em Isaías, capítulo 2, verso 4, a parte escatológica da lição, tá? Ele exercerá o seu juízo entre as nações, repreenderá muitos povos, estes converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha o que diz aqui Oséias, capítulo 2, verso 18. Naquele dia farei por eles aliança, como animais do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. Da terra tirarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Oh, glória a Deus, vai chegar um dia, irmão, que não vai ter mais guerra, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, porque o nosso Deus é o Deus de Jacó. Ele vai falar aqui à tarde, sabeis que eu sou Deus, né? E vai acabar com todas as nações da terra. Olha o que diz aqui Zacarias capítulo 9, verso 10, para a gente terminar. Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco da guerra será destruído, e ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então o reino de Deus será estabelecido para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a sua confiança em Deus, meu irmão. Coloque a sua confiança no Senhor, e você vai ver que verdadeiramente Deus, Ele é conosco, tá? Eu não vou ler, não vou comentar, mas só para vocês entenderem. Então o Salmo 46 tem relação com o Salmo 47, tá certo? Porque no Salmo 46 nós verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras. E no Salmo 47 já está chamando a celebrar a vitorioso Deus sobre a terra, né? A vitória de Deus, está proclamando a vitória de Deus sobre a terra. Então ele chama o povo a conclamar os louvores, a majestade do rei de toda a terra e seus grandes feitos, tá? Então o Salmo 46 tem relação com 47 e relação também com 48. Ambos os salmos são cantos de triunfo. Então nosso Deus se triunfará em nome de Jesus Cristo. Espero que os irmãos tenham gostado desta lição, tenham aprendido em colocar a sua confiança e a celebração em Deus, nosso Pai Celestial, tá? Eu vou estar lendo aqui já a conclusão, para a gente estar terminando. A conclusão da lição diz assim, ó. Aprendemos nessa lição
que, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e é o nosso refúgio e fortaleza e auxílio. Por isso sabemos que no final a vitória é de Deus e do seu povo. A vitória é do povo de Deus. Vamos louvar o hino 305 nessa harpa para a gente terminar? Louve comigo aí, hino 305. A gente está terminando a lição da escola dominical. Deus abençoe os irmãos da igreja. Deus abençoe vocês por estar aqui nesta manhã comigo, tá? Somos de Jesus, campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, glória a Deus nos dá, a vitória Deus nos dá, irmão. Breve vamos terminar, oh glória, batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, aleluia! Ai, o escudo sim da fé, pois a peleja dura, é dura a peleja, irmão, mas as promessas temos nós, oh glória, de jamais lutarmos só, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer, os campeões pros céus, a vitória vem de Deus, oh aleluia, breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar. Pode ser hoje, irmão. Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, vamos lá, sem forças para pelejar, aleluia. Se cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançai, e nos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai, oh glória, breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali, oh glória, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por esta hino, né, irmão? Ô, pastora, Deus abençoe minha irmã, nossa irmã Enedina, aos demais irmãos, aí nosso irmão João, né, nossa irmã Luciana. Deus abençoe vocês, né, por ter participado desta aula. Então vamos fazer agora a oração final nesta manhã, irmãos. Vamos orar, né, agradecer a Deus por esta maravilhosa bênção que o Senhor nos deu. Eu vou orar aqui com o fundo musical do Castelo Forte, no 581, tá bom?
Eu não sei louvar esse hino, mas vamos orar aqui, adorar o Senhor nesta manhã, tá? Então creia, né, como a nossa pastora escreveu aí, a vitória é nossa em nome de Jesus, tá? Creia, você que não ouviu essa lição, né, ouve, presta atenção que você vai ver que nosso Deus, nosso refúgio e fortaleza. Oremos ao Senhor então nesta manhã, tá? Louvado seja o nome do Senhor, vamos estar orando ao Senhor. Junto com o hino Castelo Forte, tá? Ó Deus, soberano e eterno Pai, Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, Senhor, por ter nos mostrado que o Senhor é nosso castelo forte, é o socorro presente na hora da angústia, ó Pai. Abençoa, meu Deus, a cada irmão, meu Deus, a cada irmã, a cada pessoa que adentrou, papai, nesta aula, nesta manhã, Senhor. Coloca, papai, a certeza, a convicção da nossa vitória nos nossos corações. Ó Espírito Santo, fala poderosamente em cada vida, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, porque nós temos certezas, ó Pai, que Tu és o Deus que fez os céus e a terra e tem nos protegido e nos guardado em meio ao tanto mal, papai, que as incertezas da vida, que as inseguranças, meu Pai, que o caos, que as tribulações, ó Pai, que as situações adversas, que as circunstâncias, meu Pai, por mais que pareça, papai, ruim, perigosa, nós temos a certeza que o Deus de Jacó está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Pai, abençoa a vida de cada irmão, abençoa a vida de cada irmã nesta manhã, Senhor. Guarda, proteja, livra de todo mal, meu Deus. Abençoa, meu Pai, todos os irmãos que se encontram enfermos, papai, que o Senhor venha dar cura, vitória para teu povo. Deus, eu peço a tua bênção, a tua vitória nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E muito obrigado, Senhor, por poder participar desta aula maravilhosa juntamente com a tua igreja. Eu só tenho que agradecer ao Senhor e louvar o teu nome pela grandeza que tu tem feito, por grandes coisas que tu tem feito na terra. E aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, tá? Deus abençoe os irmãos. Sou feliz para vocês terem entrado aqui e que Deus possa ser com vocês nesta manhã. Estenda as suas mãos nesta manhã para receber a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado nos 4 cantos da terra. Dizemos todos juntos: amém. Está terminado em nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz a todos.